Olá, amados irmãos, mais uma oportunidade em que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos agora para este culto da noite. Peço a Deus que esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos que estarão acompanhando a mensagem desta noite. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, que o Senhor possa conceder a cada um o desejo de estar sempre louvando o nome do Senhor. Quero orar nesse momento, pedindo a Deus que possa estar nos concedendo um grande domingo, uma grande noite na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida da igreja, que o Senhor continue abençoando os irmãos e que cada irmão esteja envolvido, participando, orando, buscando crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possibilite a cada um, aqueles que podem estar na casa do Senhor, para juntos ali louvarmos o nome do Senhor, reunidos, porque estamos separados, apesar de sermos igreja, mas é muito bom podermos estar unidos como igreja. Então nós queremos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que têm se envolvido, têm procurado ir, e aqueles que não podem ir, Senhor, que o Senhor permita que em breve eles possam estar livres para estarem juntos conosco ali também. Agradecemos, ó Pai, todas as igrejas que têm enfrentado esta dificuldade, têm aberto suas portas, ó Pai, têm procurado louvar o Senhor pelos pastores, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero ler a palavra de Deus, amados, para a nossa meditação nesta oportunidade, o texto de Jeremias, capítulo 3, versos 14 e 15, e também João 10, 11. O texto de Jeremias 3, 14 e 15 diz: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Queridos, os textos que nós estamos trazendo como inspiração do Senhor para nossa mensagem, para a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração nesta oportunidade, ela está extraída de 2 livros, Jeremias e também João. O texto de Jeremias, que nós lemos aqui, nesse texto que foi lido de Jeremias, ele relata um tempo difícil para o povo de Israel. Um tempo difícil para o povo de Israel. E o povo de Israel era constituído da tribo do norte, 10 tribos. Essas 10 tribos faziam parte da nação de Israel. As outras pertenciam ao reino do sul, Judá e Benjamim. E essas 10 tribos, assim como todas as tribos, deveriam adorar ao único Deus, adorar ao Senhor, unicamente adorar ao Senhor. E eles, entretanto, adoraram a Baal. Jeremias capítulo 2, versículo 20, está relatando o que aconteceu naquele momento. Diz assim: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Está falando da nação de Israel que rejeitava o Senhor. E essa desobediência, amados, aos preceitos do Senhor, fez com que Israel fosse para o exílio. As 10 tribos foram para o exílio. Sargão II levou a Síria em 722 e invadir Israel, levar cativos esse povo. Nesse período da escrita aqui de Jeremias, profeta, como nós sabemos, Jeremias está escrevendo, e o ministério de Jeremias ele durou cerca de 40 anos.
E, embora esse povo tivesse se afastado de Jeová, do Senhor, e agora esse povo estava em uma terra distante, padecendo necessidade, eles podiam contar com a recepção do Pai, eles podiam contar com Deus. E eles poderiam contar com o Senhor se eles retornassem humildemente ao Senhor, reconhecendo que Ele era o único Deus, assim como aquele filho pródigo, não é? Como foi relatado em Lucas, capítulo 15, versículo 19, que diz assim o texto: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a petição do filho que foi massacrado pelo pecado e reconheceu que não deveria ter saído da casa de seu pai. Então esse filho volta arrependido. Assim o Senhor desejava, queria que a nação de Israel voltasse. Mas Israel se afasta do Senhor. E nesses versos que nós lemos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o grande amor do Senhor para com a nação de Israel, não deixando o seu povo ao léu da sorte. Por isso ele diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Deus vai estar informando a nação que essa nação deveria se arrepender no exílio. Eles deveriam se arrepender no exílio, sabendo que existia um Deus misericordioso, difícil de irar-se e que não se desagradaria da atitude de arrependimento do seu povo. Deus não se desagradaria disso, com o arrependimento do seu povo, assim como o filho pródigo se arrependeu. Deus diz, então, que se a nação voltasse ao relacionamento com o Senhor, com Ele, em breve, ela poderia voltar para a sua terra. Inclusive, Deus manda o profeta Jeremias avisar no capítulo 3, no versículo 12 e no versículo 13 da palavra, o seguinte: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor. Todo pecado é contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa. Não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Não deram ouvido à voz do Senhor. Então o Senhor está avisando a nação de Israel. O povo, então, é exortado a voltar para o Senhor, deixar a Baal, os ídolos. A purificação e a confissão, sem dúvida, vai fazer o perdão a mais rica experiência para o espírito arrependido. Então, a Bíblia fala sobre isso, aquele que se arrepende, né, e volta-se para o Senhor. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é o povo arrependido, confessando o seu pecado, pedindo perdão do Senhor. Essa é a grande experiência que tem aquele que busca o Senhor. Ele encontra o perdão do Senhor. Deus, então, diz o que para a nação? Diz para a nação que essa nação deveria se converter, essa nação deveria se voltar ao Senhor. E quando ela se volta para o Senhor faria com que ela voltasse a Sião. E aí, o que o Senhor faz? O Senhor continua a dizer que daria pastores para o rebanho de Israel, para conduzir o rebanho. Ele não deixaria esse rebanho largado. Então ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Hoje,
está se comemorando o dia do pastor. E essa é uma das atividades que se ocupa o pastor, como nós lemos aqui no texto. Apacentar. Apacentar é o quê? Tomar conta das ovelhas, conduzir as ovelhas. Não é ficar, não é, querendo saber da vida de uma e de outra, fazendo fofoca, não. O pastor, ele cuida das ovelhas, porque as ovelhas precisam ser alimentadas, as ovelhas precisam ser cuidadas, as ovelhas precisam ser guiadas. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação. Existe a ovelha animal e as pessoas que são chamadas de ovelhas, que fazem parte da igreja, são chamadas de ovelhas, mas são pessoas. Pessoas são pessoas. Pessoas pecam, crentes pecam, precisam ser orientados. Todos nós precisamos ser orientados. E os pastores fazem isto pelo povo, ou seja, orientam, tomam conta, procuram conduzir o povo. Os pastores, portanto, devem ser valorizados. Os que procuram cumprir as demandas do ministério e são obedientes à voz do Senhor. A gente precisa ter isso em nossa mente. Pastores obedientes à voz do Senhor. Ser vocacionado. Nem todos são vocacionados. A vocação não é para todos. Alguns têm um chamado para uma coisa, outros para outra. Os pastores são vocacionados, são chamados. Mas cabe uma pergunta. Se Deus chamasse você hoje para ser pastor, você iria? Mas também existem pastores negligentes, não é? Como ovelhas negligentes. O pastor, no sentido humano, ele vai procurar de todas as formas saber o estado das ovelhas. Inclusive, principalmente, nesta situação que nos encontramos, nesta pandemia, o pastor precisa procurar saber o estado das suas ovelhas, porque ele não tem contato com elas mais na igreja. Então ele vai procurar saber o estado das suas ovelhas. Mas os pastores são seres humanos, nós somos seres humanos. Todos somos propensos a falhas, fraquezas, pecados. Mas assim como todo crente, tanto crente quanto pastores, devem procurar viver uma vida de santidade. E algo que gostaria de passar para os queridos nesta oportunidade, Deus sempre providenciou pastores para conduzir o rebanho. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos extraídos da palavra de Deus que falam sobre os pastores que Deus chamou durante toda a trajetória do povo de Deus, no Antigo, no Novo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, um grande servo de Deus que foi Moisés. Moisés apacentou o seu povo por meio... recebendo um chamado do Senhor, Deus chamou Moisés para apacentar o povo. O líder humano que Deus havia designado para apacentar o povo. No Salmo 77, verso 20, diz assim: o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Na realidade, queridos, quem conduz o povo é o Senhor. E é isso que o texto diz: o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Então quem conduz o povo é o Senhor. Os pastores são chamados, vocacionados a essa grande missão para conduzir o povo que é chamado por Deus, o povo que é conduzido pelo Senhor. Os pastores se colocam à disposição. Moisés, em toda a sua trajetória como grande legislador de Israel, procurou conduzir o povo de Israel à terra prometida. Nós conhecemos a história, transmitindo o quê? A palavra que Deus lhe enviara para dizer. Quando Deus queria falar com Moisés, ele ia à montanha, Deus estava na tenda de Moisés, sempre falando com ele. E quando ele queria falar, falava Moisés e Moisés falava ao povo. Os líderes do povo de Deus reunido irão liderar o povo. De que forma? Alimentando-o com conhecimento e com entendimento dos caminhos da palavra de Deus. Não é pegar a palavra de Deus e falar aquilo que a gente acha, mas a gente tem que pregar a palavra, aquilo que a palavra quer dizer.
É isso que ele fala, quando ele diz conhecimento e inteligência. A essência da palavra, a palavra de Deus sendo pregada como ela realmente foi transmitida. Portanto, queridos, hoje os pastores conduzem o povo através da pregação sadia da palavra de Deus. Em todo o tempo, essa sempre foi a missão dos pastores, pregar a palavra. E foi isso que Paulo falou a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Então, prega a palavra, a sã doutrina, aquilo que a palavra quer dizer. Então, Timóteo é orientado por Paulo a pregar a palavra. Também, na instituição dos diáconos, amados, quando a igreja está em formação, algumas questões ficaram definidas entre os apóstolos e os diáconos. Os diáconos cuidariam da assistência aos necessitados, e os discípulos iriam fazer o seguinte para orientar a nova igreja. Atos 6:4 diz: e quanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mais uma vez, ao ministério da palavra que está sendo orientado dentro deste texto. A palavra, porém, que deve ficar bem gravada na nossa mente, essa palavra fora direcionada no Antigo e no Novo Testamento, e essa palavra foi direcionada também ao jovem pastor Tito, que Deus vai dizer a ele como ele deveria ser. O texto diz, Tito 1:9, Tito, você deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Olha, mais uma vez, segundo a doutrina, a Bíblia. Pregar o que a Bíblia diz, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Se pregarmos a palavra, é isso que vai acontecer, amados irmãos. Então, mais uma vez, prega a palavra. Algo, porém, que deve ficar esclarecido, como disse anteriormente, queridos, o pastor, mesmo tendo a grande missão de orientar o rebanho, é falho. Nós somos seres humanos. Por isso, dependemos do grande pastor, que é Jesus, assim como todo crente. Como o pastor é um ser humano, como outro, o que o diferencia, e por isso deve ser respeitado, é que ele é vocacionado ao ministério da palavra, e outros não. É vocacionado para conduzir o rebanho do bom pastor, que é Cristo. Então, ele é vocacionado para conduzir o rebanho do bom pastor, que é Cristo. O texto que nós lemos no início de João capítulo 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A função fundamental do pastor é apacentar, cuidar das ovelhas, orientar, não dar a vida pelas ovelhas, pois o único que pode dar a vida pelas ovelhas já o fez, que é Jesus. E é ele que está falando aqui nesse texto. Qualquer pastor que entendesse que teria que morrer pela ovelha, o faria sem sentido, pois é pecador. O único que deu a vida, a sua vida sem pecado. E Jesus. E sua morte proporcionou vida eterna. Se um pastor morresse por alguém, essa morte não daria vida eterna. De forma alguma. Pois só Jesus é quem dá vida eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus, Cristo, feita de uma vez por todas. Então Jesus fez isso. Ele é o bom pastor que dá a vida. Ele fez uma vez por todas. Não é necessário que ninguém faça isso, mesmo porque não teria nenhum sentido, nenhum fundamento. Então nós vemos aqui que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós. E nesse capítulo 10, que nós lemos de João, no versículo 11, Jesus se refere a ele.
Jesus está se referindo a ele quando diz que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor humano pode ser bom, mas jamais chegará ao mínimo que seja a pessoa de Jesus. É bem verdade que cada crente deve, a cada dia, ser o melhor servo do Senhor. Com certeza, todos nós precisamos ser. E por isso que nós estamos militando aqui na Terra, por isso que nós estamos batalhando aqui na Terra, para sermos melhores a cada dia. Mas não para nos acharmos que somos melhores que ninguém, não. Melhores no sentido de cumprir a palavra de Deus na nossa vida. No plano terreno, os pastores devem se esmerar para que as ovelhas possam encontrar pastagem boa, alimento bom, ou seja, a palavra de Deus. Isso deve levar a cada pastor a levar o melhor alimento às suas ovelhas, ou seja, a sã doutrina, a boa palavra. E essas ovelhas dedicadas deverão procurar seguir as orientações pastorais. Mas Jesus, como bom pastor, ele diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entra por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É isso que Jesus diz ali ainda no livro de João. Ele diz que ele é a porta. Jesus destaca que o aprisco, nesse versículo, ele vai trazer a ideia do aprisco. O aprisco tinha um porteiro. E que para entrar no aprisco, só o pastor. O ladrão, ele pulava o muro. Queria pular o muro, ele não podia passar pela entrada, porque aquele porteiro o conheceria. Então, Jesus fala aqui sobre esse porteiro, né, que estava na entrada do aprisco, e o pastor, que era conhecido, ele entraria. E ali, então, amados irmãos, no lugar do porteiro, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus, então, está dizendo que ele é o porteiro. Também mostra que quem entra e sai encontra pastagem. Jesus está, nesse texto, amados, incessantemente dizendo que a igreja é um redil ou aprisco, no qual Cristo é a única e necessária porta. Se a igreja não tiver a porta que é Jesus, ela não será igreja. A igreja é uma grei, ou seja, um rebanho, da qual o próprio Deus preanunciou ser o pastor, e cujas ovelhas, governadas, embora por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Jesus. Que maravilha! Alimentados por Jesus. Se fôssemos ser alimentados pelos homens, como seríamos? Como nós temos visto aí, muitos sendo enganados. Mas aquele pastor que procura extrair da palavra de Deus, ele vai estar fazendo assim, alimentando a igreja com a essência da palavra, mas com certeza conduzida pelo Senhor. Assim o Senhor quer conduzir a igreja, e alimentados pelo próprio Cristo, o bom pastor e príncipe dos pastores que deu a vida pelas ovelhas. O Senhor, ele quer exatamente fazer isso na vida de cada um de nós. Queridos, assim devemos refletir. Tanto ovelhas que já são salvas e estão certas disso, quanto as que serão salvas antes da volta de Cristo, farão parte do Israel de Deus. Arrependidas, santificadas, essas formarão um só rebanho. Lembra daquele hino? Um só rebanho, um só pastor. Serão dirigidas pelo único e suficiente bom pastor, que deu a vida por cada uma delas, por cada um de nós. Que o bom pastor Jesus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usou para transmitir esta palavra, que ela seja de grande valia para a vida daquele que há de ouvi-la, e que possa, Senhor, transformar corações. Não nós, Senhor, mas o Senhor, o único que pode transformar corações. E que essas pessoas possam, Senhor, receber a Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e deu a vida por ela também. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.